Olá, eu sou o Denis, engenheiro civil eletricista, responsável pelos projetos técnicos da AED Engenharia. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu gostaria de falar sobre o aterramento e a importância de um DPS, um dispositivo de proteção contra surto. O DPS é um dispositivo relativamente simples, de custo muito barato, que pode prevenir grandes acidentes, incêndios e danos elétricos nos equipamentos e instalações da sua residência ou do seu comércio. Primeiramente, é importante nós caracterizarmos o que acontece com uma descarga elétrica. Quando uma descarga elétrica atinge uma linha de alta tensão, mesmo que seja numa zona rural, essa descarga vai provocar uma frente de onda de uma intensidade elevada de corrente, uma quantidade de energia muito grande, que vai se propagar dessa linha até a subestação geral da sua cidade, do seu bairro, que alimenta a sua casa. Passando por essa subestação, essa frente de onda vai atingir todas as instalações derivadas em baixa tensão dos imóveis que estão ligados a essa linha. A concessionária ela dispõe de alguns dispositivos para proteção, mas nem sempre isso funciona. Quantos de nós já tivemos, em algum momento da nossa vida, danos elétricos em nossos equipamentos, como micro-ondas, televisores ou geladeiras, ou ouvimos falar ou temos um conhecido que relatou algum problema desse tipo e teve que acionar seguro, ou coisa parecida para ser ressarcido de danos elétricos nos seus equipamentos. Isso é a coisa mais simples que pode acontecer, mas uma descarga elétrica é uma quantidade de energia muito grande que se propaga nas instalações e ela pode provocar um princípio de incêndio ou pode provocar danos letais aos moradores, aos usuários de uma edificação, por exemplo. Então, o risco é muito grande. E o que é importante nós observarmos nessa situação é que quando essa frente de onda se propaga pelas instalações e atinge o seu imóvel, o seu comércio, a sua instalação, ela vai entrar pelo seu padrão de entrada de energia, vai passar pelo seu medidor e vai chegar até os quadros elétricos dentro do seu imóvel. Por isso, as concessionárias têm exigido ultimamente que os medidores de energia e o padrão de entrada sejam dotados do que nós chamamos de DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto. E a intenção desse DPS é mitigar essa entrada dessa fonte de energia grande que lhe cause prejuízo. As concessionárias perceberam que era mais vantajoso criar uma regra para que o usuário tenha como obrigação instalar um DPS no seu padrão de entrada do que arcar com os custos e prejuízos de ações de indenização por danos elétricos no seu imóvel. Então isso é muito importante que o seu padrão de entrada de energia possua um DPS. Se você não sabe se ele possui ou não, tenha curiosidade de dar uma olhada no seu padrão de entrada e verifique se ele está dotado de um DPS. Se o seu padrão for mais antigo, provavelmente ele não vai ter um DPS, um sistema de aterramento adequado, né? Bom, mas o que é importante nós ressaltarmos é que não basta você ir numa loja de material elétrico, simplesmente pedir ao vendedor que lhe forneça um DPS, que ele vai fazer prontamente para você com o que ele tem disponível, e um eletricista ir lá e fazer uma ligação simples, que é muito fácil de ser feita, uma instalação de um DPS. O DPS é um dispositivo delicado que possui diferentes níveis de atuação e diferentes configurações. E para cada tipo de quadro elétrico e de posicionamento desse DPS, ele vai estar instalado de uma forma diferente. Se é um quadro na entrada de energia, se ele é um quadro secundário de distribuição geral, se é um quadro alimentador, enfim. Essa configuração é que vai determinar a forma e o tipo de DPS que você vai empregar na sua instalação. Bom, e aí, continuando, no que nós temos que pensar e de que forma que esse DPS ele atua para te proteger.
princípio básico de funcionamento de um DPS é como se fosse uma porta, né? Quando o sistema está em funcionamento em corrente normal e tensão normal, o DPS ele trabalha como se ele fosse uma porta aberta. Ele é invisível ao sistema, a energia passa pela linha elétrica e ele não trabalha. Quando uma frente de onda muito grande, uma intensidade de energia muito alta atinge um DPS, ele se abre. Ele se abre para a Terra. Então aquela descarga, aquela fonte de energia vai sair da linha elétrica e vai ser direcionada ao Terra, que é o caminho mais fácil que a energia procura. Sempre a energia elétrica procura o Terra. Então o DPS, diante de uma grande intensidade de corrente, de uma frente de onda muito forte, ele vai se abrir e vai permitir que a energia, aquela grande quantidade de energia num curto espaço de tempo, seja drenada para a Terra. E quando a energia passar, ele automaticamente se fecha. E aí a linha volta a funcionar normalmente. Então ele é um atalho para que aquela frente de onda não entre na sua instalação e ela seja drenada para a Terra. E tudo isso funciona com um dispositivo que é dotado de elementos eletrônicos, elementos mais específicos dentro dele que fazem essa atuação e não interessa isso, não importa. O que interessa é que o DPS é um mecanismo muito eficaz na drenagem da alta corrente de intensidade muito alta. Pode acontecer também quando a companhia faz uma manobra. Eventualmente, quando há uma manobra numa instalação elétrica de algum equipamento, de algum disjuntor, alguma coisa dentro de uma subestação, ele vai gerar um surto de tensão. Esse surto de tensão vai provocar uma alteração, uma frente de onda também de alteração que vai atingir a sua instalação. Da mesma forma, o DPS vai drenar esse surto de tensão para a Terra, impedindo que os seus equipamentos sejam danificados. Então, daí vem a importância de você ter um DPS na sua instalação. É impedir que os seus equipamentos, ou as pessoas e a sua edificação sejam atingidos por uma quantidade enorme de energia que pode provocar lesões fatais, pode provocar um incêndio e, mais corriqueiramente, queimam os seus equipamentos e sua infraestrutura. O DPS, como ele existe várias magnitudes, várias frentes de onda, vários detalhes e níveis de instalação, dependendo de onde ele isso é domínio do engenheiro eletricista. Então, na verdade, se você tiver curiosidade de abrir o seu quadro elétrico da sua residência, dá uma olhadinha se ele tem um DPS instalado nele. Geralmente se assemelha a um disjuntor de cor vermelha, ele tem um botãozinho lá de teste. Você vai ver rapidamente se você tem um DPS instalado lá. E pode conferir no seu padrão de entrada, se no seu padrão de entrada também está dotado de DPS. Caso não exista nem no padrão de entrada, nem no seu quadro elétrico, você vai ver que a sua instalação não está protegida contra descargas atmosféricas ou transientes de manobra na rede. E você pode estar sujeito a danos elétricos nos seus equipamentos ou sujeito aí a lesões nas pessoas que residem e operam nas instalações. Muito importante, então, é que você procure um engenheiro eletricista legalmente habilitado, que tenha conhecimento na área de instalações elétricas, para que ele lhe oriente e dimensione adequadamente o seu DPS, quer seja na entrada ou quer seja num quadro elétrico de distribuição ou num quadro elétrico alimentador. Somente um bom engenheiro vai ter condições de lhe passar essa informação, dimensionar adequadamente o seu DPS para que você possa, com tranquilidade e confiança, fazer a aquisição dele e solicitar um eletricista também capacitado aí para fazer essa instalação. Então, em resumo, hoje o nosso comentário importante aí é você verificar na sua instalação se você possui um DPS lá instalado e que você entenda como é o funcionamento de um DPS e qual é a finalidade dele, que é a proteção contra surtos de tensão, descargas atmosféricas e transientes elétricos na rede,
que ele protege os usuários, os equipamentos, as instalações, a edificação, e ele tem uma finalidade muito importante, junto com o sistema de aterramento, não menos importante. As hastes de terra, os cabos de aterramento e aquilo que compõe o sistema de proteção da sua instalação elétrica. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like aí, faz o seu comentário, qualquer dúvida, entre em contato, a nossa equipe estará à disposição, eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Um forte abraço a todos, muito obrigado.